Imagine que você está andando numa floresta escura. Você não sabe ao certo como chegou ali, mas continua caminhando, seguindo um caminho que outros já trilharam. Em algum momento, você se pergunta: quem fez essa trilha? Por que estou seguindo por aqui? E principalmente, e se eu quiser sair dela? Esse é o ponto de partida do nosso vídeo de hoje, porque talvez você esteja sendo manipulado agora mesmo, pelas pessoas ao seu redor, pela sociedade em que vive, ou pelas redes sociais que você consulta diariamente. E o mais perigoso é que isso não parece manipulação. Vamos começar pelo mais próximo: as relações interpessoais. A manipulação nem sempre é violenta, mas sutil. Envolve ambiguidade, culpa e uma habilidade de transformar a realidade a favor do manipulador. O manipulador exige explicações, contesta seus limites, te culpa por seus sentimentos que não são seus. Isso é controle. Platão, lá na antiguidade, já denunciava esse tipo de controle simbólico. Para ele, os sofistas usavam a retórica para manipular as massas, fazendo com que as pessoas acreditassem em argumentos que pareciam lógicos, mas escondiam interesses obscuros. Na alegoria da caverna, Platão descreve prisioneiros, acorrentados, vendo apenas sombras projetadas na parede. Essas sombras são a realidade manipulada. E sair da caverna, como diz Platão, é doloroso, requer coragem para encarar a luz. Mas a manipulação não está apenas nas relações pessoais, ela é uma engrenagem social. Vamos a uma pequena explicação sobre isso. Estar ou não dentro de uma caverna é uma decisão individual, mas também um autoaprendizado. Muitas pessoas acabam sendo projetados a seguir certos padrões, como esquerda, direita, entender que de fato a segregação social é importante para manter o controle das pessoas é um exemplo. Eu muitas vezes fico me perguntando o porquê que as pessoas não entendem que, de certa maneira, essa guerra eu contra eles é um dos fatores que mais mantém controle da sociedade. Sem falar das redes sociais, sem falar das manipulações, a gente vê muitos influencers que acabam projetando ganhos exorbitantes para as pessoas, vendendo cursos, e as pessoas literalmente ficam dentro da caverna seguindo aquilo, sendo manipulado. E, de certa forma, isso faz com que a sociedade não evolua. Quando de fato você não enxerga isso, faz com que toda essa parte de controle caia sobre você. E é muito difícil quando nós falamos em uma questão social, porque quando nós falamos em uma questão individual, de certa maneira a gente sabe que as coisas dependem de você. Mas quando nós falamos da sociedade, na sociedade como um todo, em questão política, educação, saúde e as cobranças, nós vemos que, de certa maneira, a sociedade acaba deixando a desejar. Elas preferem ficar na caverna e não buscar a verdade verdadeira mesmo. E isso, de certa forma, acaba acorrentando todas as pessoas dentro dessa caverna, porque não basta sair só você, tem que sair todos. E como você vai conseguir tirar todos dentro dessa caverna, onde elas estão preocupadas mais com redes sociais, com problemas que, de certa maneira, não afetam ela literalmente, e aquilo que afeta, de certa maneira, não é mostrado para ela.
E muitas vezes as pessoas acabam achando que um super-herói político é o que vai resolver o nosso problema. E, de certa maneira, não é isso que de fato deve acontecer, porque nós somos os verdadeiros contratantes. Nós somos o dono do Brasil e não o político. E, de certa maneira, a gente vê que isso é causado uma inversão. Ou seja, as pessoas serem gratos a um político que muitas vezes não faz nada por nós. O mais perigoso não está apenas na maldade intencional, mas na estupidez, isso mesmo, na estupidez funcional. A incapacidade de pensar por conta própria, de julgar criticamente, de resistir ao conformismo. Pessoas comuns, bem intencionadas, acabam colaborando com sistemas destrutivos, porque deixaram de refletir e passaram apenas a obedecer. Elas não são monstros, são vizinhos, médicos, professores que acreditam que estão fazendo certo. Essa ideia se conecta profundamente com o pensamento de Noam Chomsky, que analisa como elites moldam a opinião pública, através de estratégia como distração, medo e repetição. As pessoas acreditam que têm opinião, mas estão apenas repetindo narrativas criadas por outros. Edward Bernays, considerado o pai da propaganda moderna, já dizia: a manipulação consciente e inteligente das massas é essencial para o funcionamento da sociedade. Isso é inquietante, não é mesmo? Porque não se trata de um acidente. Realmente é um projeto. E esse projeto se revela claramente no funcionamento das redes sociais. Elas não apenas aproximam pessoas, moldam o comportamento, alimentam vícios, reduzem a concentração e afeta principalmente a saúde mental. Estudos mostram que jovens sentem mais ansiedades, mais medo da exclusão e piores percepções sobre si mesmos. Após o uso constante dessas plataformas, por exemplo, a razão, elas foram desenhadas para manipular essas emoções. E quanto mais você reage, mais previsível você se torna. Quanto mais previsível, mais manipulável você é. E quando mais manipulável, mais lucrativo para alguém. Aqui, a teoria de Rousseau ganha um novo brilho. Rousseau acreditava que o ser humano nascia bom, mas era corrompido pela sociedade, corrompido por ideias, manipulado por ideias. Isso também pode ser lido como uma forma de manipulação, não é mesmo? Uma manipulação coletiva. Sistemas sociais que moldam valores, desejos e medos é uma forma de a gente analisar como a sociedade está sendo guiada a um caminho. Em contraste disso, Thomas Hobbes dizia que o homem era naturalmente violento e egoísta. O que isso significa? É que por isso precisamos de regras, de um Estado forte para manter a ordem. Isso se assemelha a alguma coisa? A partir disso, podemos pensar: se a sociedade corrompe como em Rousseau, ou se a regula como em Hobbes, em ambos os casos ela é uma forma de formação e controle moral. Mas então, o que nos resta? O que nos resta é pensar. Pensar de verdade. E isso é raro, caro e perigoso. Pensar exige dúvida, exige confronto, exige solidão. Bonhoeffer sabia disso e ele escreveu: a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. E hoje, com redes sociais, propaganda e desinformação, essa estupidez se tornou uma grande estrutura. O estúpido não é apenas ignorante, ele é principalmente obediente. Ele acredita, ele compartilha,
ideias. Ele persegue e ataca em nome de ideias que não se sabe, que não é dele. E o pior, sente orgulho disso. Vimos isso no passado, na Segunda Guerra Mundial, com Adolf Hitler. E encontramos isso em diversos sistemas ideológicos. Basta você analisar e questionar: será que eu estou sendo manipulado? Por isso, a pergunta de Bonhoeffer, escrita numa cela nazista em 1943, ainda ecoa como alerta. Você ainda está pensando? Porque a verdadeira liberdade não está em poder falar qualquer coisa. Está em poder pensar com autonomia. E essa autonomia hoje é o bem maior e o mais raro e mais precioso que existe. Se você chegou até aqui, você já está um pouco fora da curva. Se eu te deixei com essa dúvida e com vontade de se questionar se o que tu segue é seu ou sua decisão, te convido a me seguir. Te convido a questionar, a se perguntar por um momento o que é viver em solitude. Por que pensar com profundidade em um mundo que recompensa a superficialidade é um ato de resistência? Tu sabia disso? A consciência crítica talvez seja o último território livre. E a pergunta final que fica é: quantas das suas ideias ainda são realmente suas?